Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar trazendo aqui a leitura completa do relatório gerencial do Vigia 11, um fiagro da Valor Investimentos, que recentemente passou por uma queda muito brusca, chegando a ser negociado a R$ 8,03, caindo muito com relação às suas máximas de R$ 10,05. E não só isso, vem sofrendo um calote da Languiru referente a quase 12% do seu patrimônio total. E isso traz consigo uma insegurança por parte dos cotistas em continuar no fundo, no fiagro. Consequentemente, a cotação caindo bastante. No entanto, após saída e divulgação do relatório gerencial do fundo Fiagro, a cotação subiu mais de 6% só no final de semana da sexta-feira do pregão. E isso nós vamos entender juntos o motivo ao qual, em apenas um pregão, o Fiagro Vigia 11 retornou a ser negociado a R$ 8,57. Esse relatório gerencial com certeza tem informações pertinentes para que você, cotista, venha a ganhar dinheiro, pois a cotação ainda está abaixo do seu preço justo, que atualmente está descontado, sendo negociado a 0,89%, um desconto de 11%. Seu preço sobre valor patrimonial R$ 9,63. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Eu quero abrir para vocês aqui, pessoal, o relatório gerencial do Vigia 11 e com vocês tentar destrinchar cada detalhe do que a gente pode entender sobre essa dívida que está sendo negociada com relação à Languiru. Qual é o posicionamento do gestor, o que é que o fundo está falando, qual é o posicionamento até também da Languiru. E com relação a isso tudo, nós vamos ver agora. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial. Então, pessoal, já estamos aqui no relatório gerencial da Valor Investimentos, o CRA de fundo de investimento na cadeia produtiva agroindustrial, o Vigia 11, novembro de 2023. Já vou começando aqui no comentário do gestor, tá bom? O fundo encerrou o mês de novembro de 2023 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, certificados recebíveis do agronegócio, distribuído em 30 ativos, no total investido de 857 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de novembro de 2023 foi de 10 centavos por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 1,6% ao ano, com base na cota patrimonial no mês anterior de R$ 9,58. Dentro do mês de novembro, o fundo adquiriu 40 milhões de CRA Belmiro Catelan, na curva do CDI de 5,20%. 10 milhões de CRA Copagril, 2, na curva do CDI mais 4%. 50 milhões de CRA Cotrisul 2, na curva do CDI 5,85%. E 1 milhão do CRA Binatural, na curva do CDI 4,65%. O fundo vendeu 4 milhões, e aqui é a movimentação que ele está falando, entendeu? Agora o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Em novembro, o fundo teve um volume médio diário de negociação de 3,7 milhões. O fundo encerrou o mês com 161.613 cotistas, um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Ou seja, mesmo diante da situação de queda, mesmo diante da situação desconfortável em que muitos cotistas saíram, muitos cotistas também entraram. E nós tivemos aí um crescimento de 7%, o que representa 35,6% do número total de investidores em todos os fiagros registrados no mercado. Ou seja, o valor de cotistas hoje no fundo Vigia 11 é exatamente 35% o valor de quantidade de pessoas que investem em fiagros no Brasil.
principal foco da gestão nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade no movimento de diversificação na carteira. Que, pessoal, isso daqui deveria ser a prioridade da gestão desde o início. Infelizmente, através de alguns erros, eles aprenderam, né? Porque hoje, com o calote que eles sofreram da Languiru, eles perceberam que o correto deveria ter sido feito a diversificação correta e não a pulverização focando em 15, 12% só em um ativo. Tá certíssimo a gestora agora, aprendendo com os erros e melhorando sua visão. E os trabalhos do monitoramento e acompanhamento próximos dos ativos são mantidos. Agora vem aqui, ó. É essa parte que eu quero destacar para todos vocês, pessoal. Vou até deixar aqui uma setinha do lado para vocês verem. Conforme apontado pela securitizadora, na última data de pagamento dos CRAs, as parcelas de amortização e juros dos CRAs foram inadimplidas pela ausência de recursos suficientes no patrimônio separado do CRA. O que quer dizer inadimplidas? Quer dizer que houve uma ausência de recursos suficiente para separar o CRA, devido ao não pagamento das parcelas pela devedora. Ainda conforme informado nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte de seus ativos. Ou seja, o Vigia 11 está informando aqui que a Languiru haverá de quitar as dívidas através da negociação da venda direta dos seus ativos. Consequentemente, isso vai trazer uma confiabilidade maior no Vigia 11. Principalmente para eu e você, investidor, que já possuímos cotas desse Fiagro com uma liquidez muito boa, porque além de ter comprado o fundo numa alta, eu também comprei agora na baixa e consegui deixar o meu preço médio muito bom. E se ele se manter na distribuição de 10 centavos por cota, eu ainda vou receber um dividend yield muito bom durante esse tempo aí que eu ficar com ele, tá bom? No mais, sem prejuízo de eventuais negociações que visem a melhoria nas condições garantidas do crédito, a gestão segue em busca de satisfação da parcela inadimplida por meio de garantias constituídas. Pessoal, sendo bem transparente para vocês, esse trecho aqui me trouxe confiança, certo? É para mim, eu estou falando da minha opinião, me trouxe uma confiabilidade melhor e maior sobre a resolução desse problema. Porque além de ser um problema que o Vigia 11 vai superar, que eu já gravei vídeo falando sobre isso, ele também vai conseguir reverter essa situação de forma positiva e ainda conseguir crescer. Algo muito importante, pessoal, que eu quero frisar para vocês, que todas as vezes que vocês forem ler o relatório gerencial, e se vocês não lerem o relatório gerencial, você está investindo errado. É isso mesmo. Eu quero que você tenha muita atenção no que você vai ouvir agora. Se você não ler relatório gerencial das ações, dos fiagros, dos fundos imobiliários que você investe, você está investindo errado. Você não pode investir na cega, você tem que saber o valor da empresa, a filosofia da empresa, o modo comportamental, o modus operandi, tudo. Você precisa ler. Já, se você não entende, YouTube tá aí para isso, pessoal. Eu estou ensinando aqui o passo a passo de você ler um relatório gerencial de um fiagro. Consequentemente, mesma coisa de uma ação, mesma coisa de um fundo imobiliário, não muda. Eles trabalham de uma forma muito prática para que você, querido investidor, tenha o maior entendimento através da facilidade das informações. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui do canto direito, ó. O objetivo do fundo, o público-alvo, a taxa de administração e gestão, pessoal. Isso aqui é muito importante. A taxa de administração e gestão, é preciso você saber quanto de porcentagem o fundo ele recolhe para si mesmo em relação ao valor de funcionamento. Ou seja, o Vigia 11 é 1,15 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de R$20 mil no primeiro ano do funcionamento do fundo e de 25 mil mensal a partir do segundo ano do fundo. A taxa de performance também, que é importante você também saber, que é 10% sobre o que exceder do CDI, conforme definido no regulamento, provisionado mensalmente e pago semestralmente nos meses de janeiro a julho. Ou seja, a cada semestre, o fundo ele se reinventa, se reavalia e verifica quanto ele tem em caixa, quanto ele tem em patrimônio
para sim distribuir para o seu cotista. 90%, que aqui 10% que exceder. Então, 90% para o seu querido cotista. A taxa de escrituração, que é 0,05% ao ano, do patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de R$ 3.500 e no primeiro ano do funcionamento do fundo. E R$ 5.000 mensal a partir do segundo ano do fundo. Distribuição de rendimentos, que a divulgação é sempre no 8º dia útil. E a data ex-dividendos é no 9º dia útil. E o pagamento de rendimentos no 13º dia útil. E aqui os dados adicionais que eu quero que vocês analisem sempre, pessoal. Sempre analisem esse tipo de informação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos resultados do fundo. Porque aqui é aqui que a gente vai entender um pouco mais se o fundo está indo bem ou não. E o porquê de tamanha crescente de 6% na sexta-feira, após a divulgação do relatório gerencial, o Vigia 11 cresceu. Foi exatamente por esse motivo. O fundo distribuiu 10 centavos por cota como um rendimento referente ao mês de novembro de 2023. O pagamento ocorreu no dia 19 de dezembro de 2023. Aí eu venho aqui, ó. Em relação, desde o início, né? Que aqui no canto direito, esse valor aqui, desde o início, 219.520.614,34 desde o início. Últimos 12 meses, que são receitas e entradas de caixa, 159.705.000. Em novembro, 11.813.000. Em outubro, 11.515.000. Em setembro, 11.722.000. Nós vemos aqui que novembro ultrapassou os 2 meses anteriores, outubro e setembro, em valor de receita. Em CRA de receita, novembro ultrapassou também 10.950.898.000. Em CRA de negociação, novembro ultrapassou também. Em outros ativos já ficou um pouco para outubro, perdeu um pouco para outubro. Despesas recorrentes, também houve uma crescente nas despesas recorrentes. Despesas não recorrentes também houve uma crescente em comparação ao mês de outubro. Resultado 10.407.000. Um crescimento sim em relação aos 2 meses anteriores. Distribuição total, aí sim ele houve uma distribuição diferente. Aí é quando você entende, poxa, mas me explica aqui, olha aí. Se ele teve um resultado de 10.407.000 e distribuiu só 8.645.000, o que ele fez com esse restante de dinheiro? Deixou em caixa. Deixou em caixa. Para quê? Para futuros investimentos. Você viu que no início do vídeo eu trouxe para vocês na leitura do relatório que ele fez aquisições de novos CRAs. Alguns CRAs aí interessantes a 4%, 5%, 6% do CDI. Então, é essa a intenção do fundo também. É distribuir uma base de dividendos que não pode nem ser tão high grade quanto também high yield, que é não tão com risco e também não tão baixo. E aí ele distribuiu 10 centavos de dividendo. Poderia, olha aí, ele poderia ter distribuído 12 centavos que nem em setembro de 2023. Poderia, porque você observa aqui o lucro dele. O lucro de setembro foi 10.353.000. Já o lucro de novembro foi 10.407.000. Ele poderia distribuir 12 centavos. Só que ele optou não fazê-lo pelo fato de que precisa fazer caixa e reestruturar a sua nova visão, que deveria ter desde o início, de diversificação de CRAs. Mas está ótimo, o Vigia 11 é um fundo de Fiagro recente, tem uma visão muito interessante de crescimento, é um fundo com mais de 161.000 cotistas, logo vai se tornar um dos maiores, quiçá o maior fundo de Fiagro do Brasil. Então, esse tipo de visão está correto. Eu acredito, ele não deixando de distribuir os dividendos, pior seria se ele tivesse indicado aqui 8 centavos, 7 centavos, entendeu? Mas ele veio, manteve-se na distribuição como mês passado 10 centavos, veio com o seu PVP abaixo e distribuiu o mesmo valor referente ao outro, com o CDI acima de 1,6%. Então tá muito bem o fundo, certo? Tá assim diversificando bastante. E aqui ó, vem o histórico da rentabilidade de distribuição. É isso aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês também. Entendeu? Vocês entenderam, né? Basicamente,
que houve um lucro excedente a setembro e outubro em novembro, mas o fundo optou não distribuir a dividendo de 12, 10, 11, 13 centavos, pelo fato de que ele precisa manter um caixa para futuros investimentos que estão por vir e estão sendo feitos esse ano, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. Histórico de rentabilidade e distribuição. O fundo encerrou o mês de novembro de 2023 com uma reserva de caixa equivalente a 9 centavos por cota. Você me pergunta, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o fundo Fiagro, ele possui atualmente um caixa que pode ser distribuído, caso ele queira, pela quantidade de cotas que ele tem, de 9 centavos. Ou seja, ele ainda pode distribuir aí para os cotistas 9 centavos se quiser, só do valor que ele tem em caixa, para eventuais distribuições e despesas, incluindo a taxa de performance. Então nós vemos aqui, pessoal, os valores calculados com base no valor da cota patrimonial, taxas equivalentes expressas em CDI mais o cupom anual. Em junho de 2023 e o acumulado em 6 meses. Até novembro também nós temos aqui, ó, novembro e temos junho. E temos o acumulado. Vamos ver primeiro de junho para novembro. 12 centavos foi o lucro líquido do caixa. E o valor de distribuição foi de 13 centavos. Ou seja, em junho de 2023 ele distribuiu mais do que teve lucro, correto? Usou um pouco do caixa, certo? E aí ele sempre ultrapassando o CDI. Nesse mês o CDI bateu 10 centavos, ele distribuiu 13. Em julho de 2023 ele teve um lucro de 14 centavos e distribuiu 13. Também bateu o CDI. Em agosto ele teve um lucro de 14 centavos e distribuiu 13. Bateu o CDI também. Em setembro, ele teve um lucro de 12 centavos, distribuiu 12 centavos, bateu também o CDI. Em outubro, ele teve um lucro de 12 centavos, distribuiu 10 centavos, bateu também o CDI. Em novembro, ele teve um lucro de 12 centavos e distribuiu 10 centavos, bateu também o CDI. O que é que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Nesse acumulado de 6 meses, o fundo ele bateu o CDI muito acima do esperado. Ele bateu o CDI aí bonito. O CDI em 6 meses seria 59 centavos por cota, distribuídos para os seus cotistas, para você receber igual o CDI. Mas o fundo distribuiu o quê? 71 centavos. Exatamente o acumulado. Ele vem mantendo-se nessa... Ganhamos muito, distribuímos um pouco abaixo. Ganhamos a média, complementamos com o que foi do mês passado a gordurinha. E assim vai. Ele distribuiu aí em 6 meses um CDI de 3,76%. Uma coisa muito interessante para vocês entenderem é que a preocupação do fundo é sempre bater o CDI. E sempre está elevado ao CDI. Por isso essa jogada de manter-se acima e abaixo da sua cotação, mas o lucro líquido sempre está crescendo. Tá bom, pessoal? E aqui são algumas carteiras, a carteira de ativo dele, né, com alguns imóveis. Uma coisa muito importante que vocês precisam analisar é a distribuição, a porcentagem do fundo com relação ao seu ativo que ele possui. Nós vemos aqui que ele possui vários ativos, certo? Muitos ativos aqui. E a taxa de juros de aquisição média é 100% CDI, duração de 1,9. E aqui, ó, a alocação por ativo no PL, 100% do CRA, indexado no CDI, que é a alocação de segmento. Nós temos aí, ó, 44% em distribuidora, 44,9% em cooperativa, 5,9% em indústria, 0,5% em sucroalcooleiro e 4,1% em produtor, tá bom? Atualmente os investidores do fundo possuem exposições de devedores com operações em 13 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. São esses aqui as localizações dos fundos que ele investe. E aqui é o histórico da rentabilidade sobre a cota do valor do mercado, sempre batendo o CDI. Nós temos aqui a cotação ela variando, ó. Nós temos aqui 9,55 em junho, 9,44 em julho,
agosto 9,20, setembro 9,37, outubro foi quando foi negociado as suas mínimas aí de R$ 9,11 e novembro 8,73. Em dezembro chegou a bater R$ 8,03, pessoal. R$ 8,03. Nós temos aí uma distribuição por cota sempre acima do CDI. Você tá vendo aqui, ó? Nunca se teve abaixo do CDI, tá vendo? Isso aqui é o interessante. Isso aqui. Aí aqui o detalhamento de ativos, um por um, ele vem explicando cada ativo, que é interessante você ler. Que são ativos que você está consequentemente junto com o fundo investindo. Era um pouco mais mas sobre o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, pessoal. Um relatório gerencial, algumas cotações, o preço sobre o valor patrimonial, algumas informações para vocês, queridos cotistas e inscritos, verem que o Vigia 11, esse fiagro importantíssimo e muito famoso, ele está sim revertendo a sua situação, ele está sim com seu PVP descontado, mas ele vai reverter tudo isso e daqui a alguns meses eu farei questão de trazer vídeos para vocês falando, tá vendo aí, pessoal? O fundo conseguiu crescer mais. Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, peço que se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, curta, comente e compartilhe, tá bom? Nós temos aí na comunidade muitas postagens, nós temos muitos vídeos para vocês. Acessem a playlist e vejam aí os nossos vídeos para mais informações, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe para mais pessoas aí e vamos juntos rumo à independência financeira.